Olá, nossa conversa hoje no Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí com a escritora Lúcia Moraes. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e falar do meu livro. A senhora participou da Caixa das 7 Mulheres, né? Que são 7 livros. Daí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a sua obra, né? Sobre os contos, né, que a senhora escreveu. Uhum. Antes, queria falar um pouquinho sobre a sua trajetória. A senhora é nascida em Jacareí? Em Jacareí mesmo. Sou da Terrinha. Da Terrinha. Como é que foi a sua infância aqui na cidade? Fala um pouquinho do bairro que a senhora morou. Então, eu nasci aqui, na verdade, basicamente no mesmo bairro, né? Então, no Didinha. Então, a minha vida toda foi no Didinha. Então, eu não tive assim, muitas oportunidades de sair daquele meio ali. A não ser quando eu casei. Depois que eu casei, eu saí, ainda fiquei uns 7 anos fora, mas depois eu voltei. Voltei e continuo lá. O que a senhora lembra dessa infância? Como é que era essa cidade, o bairro do Didinha, que hoje é um bairro que prosperou bastante, né? Mas eu imagino que anos atrás era uma viagem vir para o centro de Jacareí, né? Era, realmente. Eu morava numa rua, na rua São Miguel, depois tinha a São Benedito e depois não tinha mais nada. Aquilo era um pântano, era assim, mato mesmo. E para a gente ir para a cidade, que a gente fala para a cidade, né, como se fosse outra, né? Tinha que dar a volta, a gente entrava pela São Benedito, dava a volta na Santa Helena, para poder ir para a escola, por exemplo, que eu estudava no Barão. Né? Então, era assim, mais criança, né? Era tudo festa, né? Uma viagem para outro país, né? Quando vinha para cá. Era viagem. É verdade. E os seus pais, eles são de Jacareí também, não? A minha mãe, sim, de Jacareí. Meu pai era de Tremembé. Ele veio para cá a trabalho? Veio para cá, veio com a família toda, né? Meus avós, né? E aí, daí ficou trabalhando aqui, conheceu minha mãe e tal. Mas aí ele já falecido há bastante tempo e ela também, há uns 5 anos. Seu pai fazia o quê, trabalho? Meu pai era motorista de caminhão. Ele transportava coisas para São Paulo. De ficar viajando, assim... Mas não era viagem assim, demorada, longa, não. Era mais assim para São Paulo. Né? É uma família grande? A senhora tem muitos irmãos? Comigo são 4. Nós somos em 4 irmãos. Né? Que tipo de educação que seus pais deram para os 4 filhos? Meus pais, eles não tinham assim muitas condições, né? Então, estudamos em escola pública, né, que era o padrão da classe, né? Mas eram assim muito atenciosos, muito amorosos, né? Então ele deu ele deixou um legado muito bonito, que é o amor, a união entre os irmãos. Né? Então eu vejo muitas diferenças, né, de irmãos e família. Em casa a gente nunca teve isso, graças a Deus. A gente levou isso para a vida. E quem que era o mais bravo, era o pai ou a mãe? A minha mãe. A minha mãe era mais assim. Meu pai não, meu pai era um amor de pessoa e para ele estava tudo bom, sabe? Ele que contemporizava as coisas, sabe? Ele ficava quietinho, não discutia, não brigava, não discutia. A minha mãe era mais assim, mais exigente. Rédea curta. Agora, olhando para trás, a senhora acha que herdou um pouco de personalidade do seu pai e da sua mãe? Eu acho que é mais da minha mãe, né? Mais assim, autoritária, mais assim, sabe? Eu sou ariana, né? Ariana. Mas meu pai era uma doçura de pessoa. Então a gente tem um pouquinho, né? Um pouquinho de cada, né? Mas a minha mãe era mais exigente. E a minha filha que eu diga, né? Eu sou assim, bem exigente mesmo. Até comigo mesmo.
A senhora fala no livro, bem no comecinho, cita bastante sua mãe, Isso. que era uma boa contadora de histórias, né? Isso. E como é que começou isso? O que a senhora lembra dessas histórias que ela contava para os filhos? Ah, desde criança, né? Desde criança a gente... Antigamente o pessoal tinha o hábito de se reunir na porta das casas à noite. As crianças ficavam brincando, os pais ficavam conversando nas cadeiras, na porta de casa. E aí ela contava histórias pra gente, né? E mesmo assim, dentro de casa, quando a gente ia dormir, eu gostava muito de dormir com a minha mãe. E aí ela contava história pra gente dormir, né? Então, isso ficou muito na minha memória, sabe? Lembranças boas, né? Inclusive, a senhora fala no livro do gosto pelo folclore brasileiro também, né? Isso. A minha mãe teve uma passagem do livro que ela conta que ela vivenciou, né? Ela teve uma experiência com o Saci Pererê. Ela mesma. Então, e ela gostava de contar essa história, né? E essa história está no meu livro também, em homenagem a ela também. E o seu gosto pela literatura começa já quando criança ou foi mais para frente? Ah, desde criança eu gostei de escrever. Eu sempre gostei de escrever, sabe? E eu me lembro assim, quando eu estava no primário, né? Que antes era primário. Eu tinha uma professora, a minha primeira professora, a Dona Ilha, e eu adorava as aulas dela, principalmente aquelas que fazia redação. Então tinha um quadro, um cavalete, que ela colocava aquelas figuras, né? E aí eu falava, eu vejo uma gravura. E nela eu vejo assim, a gente ia contando histórias. Eu acho que foi o meu primeiro contato, né? Foi meu primeiro contato com a literatura, com o gosto de escrever. Porque geralmente se é uma professora boa, né, que inspira os alunos, rende, né? O aluno vai para frente, continua esse legado da professora, principalmente na questão da escrita, né? É verdade. E ela exigia também que fizesse aquela letra, né? Uma letra bonita, né? Então, uma caligrafia boa, bonita. Eu, particularmente, eu acho que a minha é bonita. Por ela também. Nesse intervalo, né, que a senhora teve aulas com a Dona Ilha, já, então, além da escrita, já também começou um pouco dos livros. O que a senhora escrevia sobre o quê? Naquela época, assim, nem tanto, né? Era mais, assim, currículo escolar mesmo. Eu comecei a escrever mesmo, acho que foi na adolescência. Na adolescência eu comecei a escrever, mas eu escrevia para mim. Eu guardava os meus escritos e não mexia neles, sabe? Então, como eu disse para o nosso professor, que eu tinha um baú de memórias, né, de lembranças, e realmente eu guardava tudo, sabe? Eu não expunha, não é que eu não gostava, sabe? Eu achava que aquele era um momento meu. Uma coisa mais íntima, assim, era mais íntima, acho que foi por aí. E os assuntos eram também ligados à sua vida, assim, ao cotidiano? Era mais esses assuntos, essas coisinhas de adolescente, né? De namoradinho, sei lá, de sonhos, né? Mais de sonhos, né? Que a gente sonhava muito. Seus primeiros empregos aqui em Jacareí, porque a senhora é formada em secretária executiva, né? Isso. Na Unital. Da Unital, Por que a senhora foi por esse caminho? Então, eu comecei a trabalhar na Santa Casa de Jacareí. Eu fiquei 11 meses lá. De lá eu fui para uma siderúrgica em São José. Antigamente era a siderúrgica Fiel. E eu fiquei 11 anos lá. Nossa. Ficou 11 anos. Aí eu saí de lá na época que eu casei. Eu saí de lá e fiquei um tempinho, né, fora do mercado. Aí eu me separei nessa época
E eu fui trabalhar com meu tio numa transportadora. Fiquei 9 meses lá. E de lá surgiu a oportunidade de uma cervejaria, que antigamente era a Kaiser, né? Hoje é a Heineken, né? E aí eu fiquei 24 anos lá. Eu me aposentei lá, me aposentei. E depois que eu me aposentei, ainda trabalhei ainda 7 anos lá. E eu saí mesmo quando entrou a Heineken, praticamente. Ainda fiquei um ano de Heineken. E depois eu saí, não voltei mais para o mercado, né? Mas foi por conta disso que a senhora escolheu fazer esse curso de secretária executiva? Foi. Eu comecei a fazer quando eu estava na Fiel. Não, eu já tinha saído da Fiel. Porque eu trabalhava na área, né? Então, eu trabalhava na área. Eu tentei outros cursos, eu tentei comunicação. E era a segunda opção era o secretário executivo, né? Na época, secretário executivo. E aí eu passei, falei, vou fazer porque eu já estou na área, né? E eu gostava de fazer. E o que você aprende no curso de secretário executivo? Naquela época que a senhora fez, aprendia-se o quê, por exemplo? Eram matérias assim, mais relacionadas com atividades do dia a dia, mas eram matérias normais. Eram matérias normais, mas eram mais assim, tinha essa parte de contato com o público também, sabe? Mais parte de escritório mesmo, né? E nesse tempo todo que a senhora ficou trabalhando, nessa época, a senhora continuava escrevendo em casa ou interrompeu depois da adolescência e não escreveu mais? Não, eu dei uma parada quando eu estava na Kaiser. Eu voltei a escrever quando eu me separei. Eu acho que eu me dediquei um pouquinho mais. Mas depois eu tive um segundo casamento e aí eu parei. Porque o meu marido exigia mais atenção, porque também já tinha uma saúde mais debilitada. E aí eu dei uma paradinha. E aí quando ele faleceu, daí eu voltei com força total. Aí já eram os contos ou ainda não? Era um outro tipo de escrita? Os contos eu já tinha guardadinho, né? Já estava decantadinho lá. Eu só dei uma mexidinha neles, né? Uma atualizada, né? Quer dizer que os contos que estão no livro já estavam prontos há um tempo já? Já. Esse da minha mãe, que ela me contou. Porque isso tem muito assim de vivências dela, contos contados por ela, vivências dela, vivências minhas, porque as coisas foram acontecendo, né? Então tem coisas minhas também, né? Então foi assim uma mistura. Mas para esse livro especificamente, eu selecionei aqueles que fosse mais assim o perfil do tema, né? Então eu selecionei mais aqueles que falassem mais de mistério, suspense. E foi difícil para fazer a triagem, escolher os contos que iam para o livro mesmo? Foi, porque na verdade eu queria colocar mais, né? Eu queria muita coisa ficou fora. Mas daí nós tínhamos assim uma limitação, né, de páginas. E por isso que no primeiro eu falei que era 9. Aí eu ganhei mais um pouquinho de página, aí deu para colocar mais, né? Mas eu tinha mais coisas, né, para colocar. Tá certo, a gente vai continuar falando sobre a feitura desse livro no próximo bloco. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.